A porta da mansão em Alphaville se escancarou sob a chuva torrencial da noite. E Ricardo Montenegro irrompeu no quarto das filhas, o coração martelando como um tambor enlouquecido. Lá, no breu interrompido pela luz fraca do abajur, uma mulher desconhecida, Dona Dita, como se apresentara horas antes, estava inclinada sobre a cama, os braços envolvendo Sofia e Isabela em um abraço que parecia protetor, mas para ele era uma ameaça viva. Com um rugido gutural, ele arrancou as mãos dela das meninas adormecidas, os dedos tremendo de fúria e terror, enquanto a chuva batia nas janelas como acusações não ditas. Não toque nas minhas filhas. Ele sibilou, a voz rouca ecoando no quarto amplo, decorado com brinquedos intocados e fotos emolduradas de uma família que não existia mais. Dona Dita recuou um passo, os olhos castanhos fixos nos dele, sem piscar, como se estivesse medindo a profundidade da ferida que ele carregava. Elas são tudo o que me resta depois que Camila se foi. As palavras saíram entrecortadas, carregadas de uma dor que ele raramente admitia, mas ali, na penumbra, o pânico o traía. Ricardo se abaixou ao lado da cama, verificando o peito das gêmeas subindo e descendo ritmicamente, os rostinhos inocentes imunes ao caos que ele via em toda parte. Sofia murmurou algo no sono, virando-se para o lado, e Isabela apertou o ursinho de pelúcia contra o peito, o mesmo que Camila comprara em uma viagem a Paris, antes do acidente que virara sua vida de cabeça para baixo. Ele sentiu um nó na garganta, as memórias invadindo como flashes, o som do metal retorcido, o cheiro de borracha queimada na estrada chuvosa de São Paulo. Por que essa mulher estava ali? A babá anterior, Dona Maria, havia sido hospitalizada de repente, e essa Dita aparecera como um fantasma, recomendada por uma agência que ele mal checara em meio ao turbilhão de reuniões empresariais. Dona Dita se endireitou, ajustando o chale simples sobre os ombros, o rosto marcado por rugas que contavam histórias não reveladas. Senhor Montenegro, eu só estava acalmando elas. A tempestade as acordou, e elas choravam por uma mãe. A palavra mãe pairou no ar como uma lâmina, e Ricardo sentiu o estômago revirar. Ele a empurrou para fora do quarto, fechando a porta atrás de si com um clique suave, mas o som ecoou como um tiro em sua mente. No corredor iluminado por lâmpadas LED frias, ele a confrontou, o corpo tenso como um arco prestes a disparar. Quem é você de verdade? Eu não a contratei para isso. Eu avisei, não encoste nela sem permissão. Seus olhos varreram o corpo dela, procurando sinais de perigo, uma tatuagem escondida, um olhar evasivo. Mas Dona Dita apenas cruzou os braços, o vento da chuva infiltrando-se pela janela aberta, bagunçando seus cabelos grisalhos. Eu sou apenas uma mulher que sabe o que é perder, senhor. Mas o senhor está asfixiando essas meninas com seu medo. Elas precisam de ar, não de grades. As palavras o acertaram como um soco. Ele se lembrou de Camila, rindo no jardim da mansão, correndo atrás das filhas com braços abertos, antes que o mundo desabasse. Agora ele era o guardião solitário, o milionário que construíra um império de importações em São Paulo, mas que vivia em uma prisão autoimposta. Alphaville, com suas ruas arborizadas e segurança 24 horas, era sua fortaleza, mas também sua jaula. Ele revistou a bolsa dela, jogada no chão do hall, as mãos vasculhando bolsos e compartimentos. Papéis amassados, um chaveiro simples, e então uma foto velha, desbotada, de uma mulher que se parecia vagamente com Camila, o mesmo sorriso, os mesmos olhos. Seu coração parou por um segundo. O que é isso? Por que você tem uma foto como essa? Ele ergueu o papel, a voz tremendo agora não só de raiva, mas de uma confusão que o desestabilizava. Dona Dita estendeu a mão calmamente, pegando a foto de volta. É só uma lembrança, senhor. Todo mundo carrega fantasmas. Ela guardou o item com cuidado, como se fosse frágil, e por um instante, Ricardo viu um brilho de lágrimas em seus olhos.
Ou seria o reflexo da chuva? Ele se encostou na parede, o peito arfando, enquanto as filhas dormiam alheias no quarto ao lado. O trabalho o chamava amanhã cedo. Uma reunião com investidores em Pinheiros, onde ele precisaria fingir normalidade. Mas como deixar essa estranha ali? Ele pensou em ligar para a agência, mas o relógio marcava 2 da madrugada e a exaustão o vencia. "Fique por esta noite", murmurou ele, relutante, apontando para o quarto de hóspedes. "Mas amanhã eu verifico tudo. E se eu descobrir algo errado?" Dona Dita assentiu, sem discutir, mas ao passar por ele, sussurrou: "O medo é um veneno lento, senhor. Ele mata o que você mais ama antes que você perceba." As palavras ecoaram no corredor vazio e Ricardo ficou ali, sozinho, ouvindo a chuva diminuir para um gotejar insistente. Ele voltou ao quarto das filhas, sentando-se na beira da cama, a mão pairando sobre os cabelos delas sem tocar. Um flashback o invadiu. Camila no hospital, os monitores apitando e ele prometendo proteger as meninas a qualquer custo. Mas e se o custo fosse a alegria delas? A noite se arrastou, com Ricardo deitado em sua cama king size, os olhos fixos no teto. Ele ouvia os sons da casa, o vento nas palmeiras do jardim, o ronco distante de um carro na rua principal de Alphaville. Dona Dita, no quarto de hóspedes, provavelmente dormia, mas ele imaginava seus segredos se desenrolando como fios invisíveis. Pela manhã, ele a observaria de perto, através das câmeras de segurança que instalara em todos os cantos. As filhas acordariam, pedindo café da manhã, e ele fingiria que tudo estava bem. Mas, no fundo, uma semente de dúvida brotava. E se ela estivesse certa? E se seu controle estivesse sufocando Sofia e Isabela? Ele se virou na cama, o sono fugindo como um ladrão. A foto na bolsa dela o assombrava. Quem era aquela mulher na imagem? Por que parecia familiar? O dia amanheceu cinzento, com o sol lutando para romper as nuvens. Ricardo se levantou, vestindo o terno impecável, mas o coração pesado. Ao descer as escadas, ouviu risadas vindas da cozinha, as filhas com Dona Dita, preparando panquecas. Ele parou na porta, invisível por um momento, vendo Sofia jogar farinha no ar e Isabela rir alto. Quanto tempo fazia desde que ouvira aquilo? "Bom dia, papai", Sofia chamou, correndo para abraçá-lo. Ele se abaixou, mas seus olhos estavam em Dona Dita, que sorria calmamente. "Veja, Dona Dita nos ensinou a fazer panquecas como a mamãe fazia." As palavras o congelaram. Como ela sabia? Ele sentou-se à mesa, forçando um sorriso, mas a tensão pairava. "Obrigado por ficar", disse ele, relutante. "Mas hoje conversamos de verdade." Dona Dita serviu o café. Os movimentos precisos. "Conversar é bom, senhor, mas escutar é melhor." Eles comeram em silêncio interrompido pelas tagarelices das meninas e Ricardo sentiu uma rachadura em sua armadura. O dia prosseguia, com ele saindo para o trabalho, mas deixando instruções claras. "Não saia com ela sem mim." No carro, rumo ao centro de São Paulo, ele ligou para a agência, verificando referências. Tudo parecia em ordem, mas algo não batia. De volta à mansão ao entardecer, ele as encontrou no jardim, Dona Dita contando histórias sob a árvore de jabuticaba. As filhas riam, colhendo frutas. Ele se aproximou, o cansaço do dia misturando-se à suspeita. "O que você contou a elas?" Dona Dita ergueu os olhos. "Histórias de uma infância livre, senhor. Algo que elas merecem." A noite caiu novamente e Ricardo lutava contra o impulso de mandá-la embora. Mas as meninas a adoravam já. Ele se trancou no escritório, revendo as câmeras, vendo-a ler para elas antes de dormir. Um gesto de paz que ele não proporcionava. Talvez ela fique mais um dia, pensou ele, exausto. Mas a foto, aquela foto o inquietava. E assim a dúvida se instalava, como uma sombra crescendo no crepúsculo de Alphaville.
A sombra da dúvida ainda pairava no ar úmido do jardim de Alphaville quando Ricardo desceu as escadas naquela manhã cinzenta, o eco das risadas das filhas cortando o silêncio como lâminas afiadas. Ele parou na porta envidraçada, os olhos estreitados ao ver Dona Dita, agachada entre as jabuticabeiras, Sofia e Isabela correndo ao seu redor, as mãozinhas sujas de terra e frutas maduras. O sol filtrava-se pelas folhas, pintando o cenário de uma alegria que ele não via há meses, desde antes do acidente, quando Camila enchia o ar com sua presença vibrante. Mas para Ricardo, aquilo não era inocente. Era uma invasão, uma brecha em sua fortaleza cuidadosamente construída. Ele abriu a porta com um empurrão brusco, o som da madeira rangendo, misturando-se ao vento leve que agitava as palmeiras. "Meninas, entrem agora", ordenou, a voz firme, mas trêmula nas bordas, carregada pela insônia da noite anterior. Sofia parou no meio de uma gargalhada, os olhos castanhos, iguais aos de Camila, piscando confusos, enquanto Isabela largou uma jabuticaba no chão, o suco roxo manchando a grama. Dona Dita se ergueu devagar, limpando as mãos no avental simples, o rosto sereno contrastando com a tensão que irradiava dele. "Bom dia de novo, senhor." Elas só estavam brincando. Crianças precisam de sol, não de sombras. Ricardo puxou as filhas para dentro, sentindo o calor dos corpinhos delas contra suas pernas, um lembrete vivo do que ele jurara proteger. No hall amplo, com piso de mármore importado da Itália, ele as sentou no sofá, verificando instintivamente se havia arranhões ou sujeira, qualquer sinal de descuido. "Vocês não saem sem mim, entenderam? É perigoso lá fora." As meninas assentiram, mas Sofia murmurou. Mas Dona Dita disse que a mamãe brincava assim. As palavras o acertaram como uma flechada, e ele se virou para a porta, onde Dona Dita ainda esperava, os braços cruzados. "Você acha que sabe o que é melhor para elas? Você mal chegou e já está virando tudo de cabeça para baixo." Ele avançou um passo, o peito arfando, a foto desbotada da noite anterior queimando em sua memória como uma brasa. Dona Dita não recuou. Em vez disso, inclinou a cabeça ligeiramente, os olhos profundos, refletindo uma tristeza que ele não queria reconhecer. "Eu sei o que é perda, senhor. Mais do que o senhor imagina. Mas prender elas aqui, isso não é proteger, é sufocar." A acusação pairou, e por um instante, Ricardo sentiu uma fisgada de culpa. As filhas, sentadas no sofá, olhavam para ele com olhos curiosos, inocentes, alheias ao peso que ele carregava. Ele as levou para o quarto de brinquedos, uma sala cheia de brinquedos caros, mas raramente usados, e ligou o tablet com desenhos animados educativos, uma distração segura, controlada. Depois, trancou-se no escritório, o laptop aberto para as câmeras de segurança que vigiavam cada canto da mansão. A tela, dividida, mostrava Dona Dita na cozinha, preparando o almoço com movimentos precisos, como se conhecesse o lugar há anos. Ele zoomou na imagem, vendo-a cortar legumes, o rádio tocando uma velha bossa nova baixinho. As filhas desceram, atraídas pelo cheiro, e se sentaram à mesa, tagarelando. Pela câmera, ele ouviu Dona Dita contar uma história. Era uma vez uma mãe que se foi cedo demais, mas deixou um jardim de memórias para as filhas crescerem fortes. Sofia riu, batendo palmas, e Isabela perguntou: "Como a nossa mamãe?" Dona Dita pausou, a faca suspensa no ar, e respondeu suavemente: "Sim, como ela. Mas as memórias precisam de ar fresco para florescer." Ricardo sentiu uma onda de ciúme subir pela garganta. Como ela o usava. Ele era o pai, o protetor, o que reconstruíra a vida delas, tijolo por tijolo, após o caos na rodovia Anhanguera, onde o carro de Camila colidira com outro em uma noite chuvosa. Ele se lembrava do telefonema da polícia, o mundo desabando enquanto ele corria para o hospital. Mas ali, na tela, as filhas pareciam mais vivas com ela do que com ele nos últimos meses. Ele havia transformado a mansão em uma bolha,
Sem festas de aniversário, sem visitas de amigos, só segurança e rotina. Ela é uma estranha, murmurou para si mesmo, mas a dúvida se infiltrava. E se seu medo estivesse roubando a infância delas? Ele desceu as escadas silenciosamente, parando na porta da cozinha. Dona Dita servia feijoada, o prato favorito de Camila, com aquele tempero exato de alho e louro que ele não comia desde a morte dela. Como você sabe fazer isso assim? Perguntou ele, entrando, a voz baixa, mas afiada. As filhas ergueram os olhos, surpresas. Dona Dita colocou o prato na mesa, sem se alterar. Receitas são como histórias, senhor. Elas viajam. Prove. Vai lembrar de bons tempos. Ele sentou-se, relutante, e ao dar a primeira garfada, o sabor explodiu em sua boca, igual ao de Camila, nos domingos preguiçosos em Alphaville. Lágrimas ameaçaram brotar, e ele piscou furiosamente, engolindo um nó na garganta. Você acha que sabe sobre perda? Você é só uma estranha aqui. Dona Dita sentou-se à frente dele, as mãos entrelaçadas. Estranha ou não, eu vejo o que o senhor não quer. Essas meninas precisam de riso, não de lágrimas contidas. As palavras o irritaram, mas também o abalaram. Sofia estendeu a mão para ele. Papai, fica com a gente? Ele assentiu, mas seus olhos estavam em Dona Dita, notando pela primeira vez uma cicatriz fina em seu antebraço, exposta quando a manga do avental subiu. Uma marca irregular, como de um corte antigo ou de um acidente. O almoço prosseguiu em um silêncio pontuado pelas risadas das meninas, mas Ricardo mal comia, a mente girando. À tarde, ele as levou para a piscina coberta, vigiando Dona Dita de longe enquanto ela arrumava a casa. No trabalho, por videochamada com sócios em São Paulo, ele se distraía, pensando na cicatriz. Seria coincidência? Ele pesquisou no celular, recordando detalhes do relatório policial. O outro motorista fugira, mas havia descrições vagas. Ao anoitecer, as filhas imploraram. Deixa a Dona Dita ficar, papai. Ela conta histórias legais. Sofia começou a chorar quando ele hesitou, as lágrimas escorrendo pelo rosto rosado. Por favor, papai. Ela é boazinha. Isabela se juntou, e Ricardo sentiu o coração apertar. Ele não suportava vê-las tristes. Tudo bem, mais um dia, concedeu, relutante, levando-as para a cama. Mas ao passar por Dona Dita no corredor, ele parou, os olhos fixos na cicatriz, agora escondida. O que aconteceu com seu braço? Perguntou casualmente, mas o tom era investigativo. Ela cobriu o local com a mão, um gesto fugaz de desconforto cruzando seu rosto. Um acidente antigo. Senhor, coisas da vida. Ele assentiu, mas não acreditou. Naquela noite, deitado na cama, um flashback o invadiu. A cena do acidente, o carro amassado e uma testemunha mencionando um motorista com ferimentos. Seria ela? A dúvida se transformava em suspeita, crescendo como uma tempestade se aproximando no horizonte de São Paulo. Ele se levantou, andando pela casa escura, ouvindo o respirar das filhas no monitor. Dona Dita dormia no quarto de hóspedes, mas ele imaginava seu segredo se desenrolando. Amanhã, ele investigaria mais. Por ora, o silêncio da mansão o envolvia, pesado como uma promessa não cumprida. O silêncio da mansão em Alphaville pesava como uma cortina de chumbo naquela noite tardia. Enquanto Ricardo retornava do escritório no centro de São Paulo, o trânsito caótico da Marginal Pinheiros ainda ecoando em sua cabeça. Ele estacionou o carro na garagem subterrânea, o motor desligando com um suspiro mecânico que espelhava sua exaustão, mas ao subir as escadas, um som o paralisou. O choro abafado de Isabela, vindo do quarto das filhas. A porta entreaberta revelava Dona Dita sentada na beira da cama, os braços envolvendo a menina em um abraço gentil, murmurando palavras suaves como uma canção de ninar antiga. Sofia dormia ao lado, alheia, mas Isabela soluçava, o rostinho molhado de lágrimas. Ricardo congelou no umbral.
A suspeita da noite anterior se misturando a uma pontada de inveja que ele odiava admitir. Ali estava ela, oferecendo o consolo que ele, o pai, raramente dava. Ele observou em silêncio, o corpo encostado no batente, os punhos cerrados. Dona Dita balançava Isabela devagar, sussurrando: "Shh, minha pequena, foi só um sonho ruim. A mamãe está olhando por você das estrelas." As palavras flutuaram até ele, e por um segundo, Ricardo sentiu uma curiosidade traiçoeira substituir a raiva. Como ela sabia acalmar assim? Ele pigarreou, entrando no quarto com passos pesados, e Isabela ergueu os olhos vermelhos. "Papai, eu sonhei com o carro, o barulho." A menção ao acidente o atravessou como uma lâmina gelada, e ele se ajoelhou ao lado da cama, pegando a mão dela. Mas seus movimentos eram rígidos, controlados. "Eu cuido de você agora, filha. Vai passar." Mas as palavras soaram vazias, e Isabela se aninhou mais em Dona Dita, que ergueu os olhos para ele com uma mistura de compaixão e desafio. "Ela teve um pesadelo com a mãe, senhor." Crianças sentem essas coisas à noite. Ricardo assentiu bruscamente, ajudando a cobrir Isabela, mas ao sair do quarto com Dona Dita atrás, ele não resistiu. "Você parece saber muito sobre pesadelos, ou sobre nós." Ela pausou no corredor, a luz do luar filtrando pelas janelas altas, iluminando a cicatriz em seu braço que ele notara antes. "Todo mundo tem pesadelos, senhor. O truque é não deixar-los governar o dia." A conversa morreu ali, mas Ricardo não dormiu bem. Os sonhos entrecortados por imagens de Camila rindo no jardim, as filhas correndo livres, uma liberdade que ele roubara delas. Pela manhã, o sol de São Paulo banhava a mansão, e ele encontrou Dona Dita na cozinha, preparando mingau de aveia com frutas frescas. As filhas comiam animadas, tagarelando sobre planos para o dia. "Podemos ir ao parque, papai?" Dona Dita disse que tem patos no lago. Sofia implorou, os olhos brilhando, e Isabela assentiu, ainda com resquícios do choro noturno. Ricardo hesitou, o instinto protetor gritando: "Não." O mundo lá fora era perigoso, cheio de acidentes e perdas. Mas vendo a expectativa delas, ele murmurou: "Talvez, mas eu decido." Dona Dita limpou as mãos no pano de prato, virando-se para ele. "Um pouco de ar fresco faz bem, senhor. Elas estão pálidas de tanto ficar aqui dentro." As palavras o irritaram, mas ele viu a verdade nelas. As meninas pareciam fantasmas de si mesmas, sem o brilho que Camila lhes dava. Relutante, ele permitiu: "Vão, mas fiquem perto. Eu tenho uma reunião." Mentira. Ele as seguiu em segredo, dirigindo o carro discreto até o Parque Ibirapuera, mantendo distância enquanto Dona Dita levava as filhas pela trilha arborizada, as mãos dadas, rindo com os patos no lago. Escondido atrás de uma árvore, Ricardo observava, o coração dividido. Sofia jogava migalhas de pão na água, gritando de alegria quando os patos se aproximavam. E Isabela corria em círculos, os cabelos voando ao vento. Dona Dita as incentivava, contando histórias sobre pássaros migratórios que voavam livres. "Vejam, elas voam para onde o vento leva, sem medo." Ricardo sentiu uma dor aguda no peito. Ele as amava tanto, mas seu amor era uma âncora, não asas. Flashbacks o invadiam. Camila no mesmo parque, anos antes, empurrando as filhas no balanço, rindo alto enquanto o sol dourava tudo. "Deixe elas voarem um pouco, amor," ela dizia a ele, beijando sua bochecha. Agora ele era o carcereiro. Ele se sentou em um banco distante, as mãos tremendo ao apertar o celular, resistindo ao impulso de chamá-las de volta. "Eu as protejo," pensou, mas a dúvida corroía. Protegendo de quê? Do mundo ou de si mesmo? Dona Dita se abaixou para ajudar Isabela a pegar uma flor, e as meninas riam, um som puro que ecoava até ele. Por que ele não conseguia dar isso? O medo o paralisava, o medo de outro acidente, de outra perda. Mas ali, vendo-as felizes, uma rachadura se abria em sua armadura.
Ao voltarem para casa no fim da tarde, as filhas exaustas, mas radiantes, Ricardo as encontrou na sala, contando aventuras. Ele entrou quieto, sentando-se no sofá. Dona Dita preparava o jantar na cozinha adjacente, o cheiro de moqueca preenchendo o ar, outro prato de Camila. "Obrigado por hoje", murmurou ele, surpreendendo a si mesmo. Ela ergueu os olhos da panela. "Elas merecem, senhor. O amor é para soltar, não para prender como uma corda ao pescoço." As palavras o acertaram, ecoando debates internos que ele evitava. Era ele um pai tóxico, sufocando-as com boas intenções? Eles jantaram juntos, as filhas dominando a conversa com histórias do parque. Ricardo sorria forçado, mas por dentro lutava. Soltar ou controlar? Após colocá-las na cama, ele confrontou Dona Dita no corredor. "Você tem razão em parte. Elas precisam de mais vida." Ela assentiu, os olhos suavizando. "Talvez eu fique mais tempo, se o senhor permitir." Ele hesitou, mas disse: "Fique, pelo menos por enquanto." Um peso aliviou de seus ombros, mas a curiosidade persistia. Mais tarde, sozinho no escritório, ele revia fotos antigas no computador. Camila com as filhas no colo, sorrindo. Uma lágrima escapou, e ele a limpou rápido. Dona Dita bateu na porta, trazendo chá. "Para ajudar a dormir, senhor." Ao entregar a xícara, ela murmurou. Camila era uma boa mãe, não era? Tão cheia de luz. O nome escapou de seus lábios como um segredo, e Ricardo congelou, vendo lágrimas brilharem nos olhos dela. "Como você sabe o nome dela?" Ela pausou, virando o rosto. "Histórias viajam, senhor. Boa noite." E saiu, deixando-o com o chá esfriando e uma pergunta queimando. O que ela escondia? A noite se estendia, o silêncio da mansão agora carregado de possibilidades, enquanto Ricardo olhava para a porta fechada do quarto dela, o coração batendo em um ritmo incerto. O silêncio da mansão em Alphaville se estendia como uma teia invisível naquela noite. Enquanto Ricardo ficava parado no corredor, os olhos fixos na porta fechada do quarto de Dona Dita, o eco de suas palavras, Camila era uma boa mãe, reverberando em sua mente como um sussurro acusador. Ele apertou a xícara de chá agora fria, o vapor há muito dissipado, e uma onda de inquietação o invadiu, misturando-se à fadiga do dia. Como ela sabia o nome? Não era algo que ele mencionara casualmente. Era um segredo guardado, um nome que ele pronunciava apenas em sussurros solitários, nas noites em que a saudade de Camila o sufocava. Ele deu um passo à frente, a mão pairando na maçaneta, mas recuou, o coração acelerado por uma mistura de curiosidade e medo. Medo de descobrir algo que abalasse o frágil equilíbrio que começara a construir. Pela manhã, o sol de São Paulo invadia a cozinha através das janelas amplas, pintando o balcão de granito com listras douradas. Ricardo desceu as escadas vestindo uma camisa casual, raro para um fim de semana, determinado a confrontá-la, mas ao entrar, encontrou uma cena que o desarmou. Dona Dita e as filhas preparando o café da manhã juntas, Sofia misturando ovos com uma colher de pau maior que seu braço, Isabela rindo ao espalhar geleia em torradas. "Bom dia, papai. Vamos fazer um piquenique hoje?" Sofia perguntou, os olhos brilhando com a empolgação que ele vira no parque no dia anterior. Dona Dita sorriu discretamente, servindo suco de laranja fresco. "Elas acordaram animadas, senhor. Um piquenique no jardim seria perfeito." Ricardo hesitou, a suspeita da noite anterior ainda fresca, mas vendo a alegria das meninas, assentiu. "Tudo bem, mas ficamos aqui, no jardim." Eles prepararam cestas com sanduíches e frutas, e logo estavam espalhados sob a sombra da jabuticabeira, o vento leve agitando as folhas. As filhas corriam, colhendo flores e inventando jogos, enquanto Dona Dita se sentava ao lado dele na manta quadriculada. "Obrigado por confiar em mim, senhor. Elas estão florescendo." As palavras soaram sinceras, e Ricardo sentiu uma barreira cair. Talvez ele estivesse paranoico, vendo fantasmas onde não havia.
Conversaram baixinho enquanto as meninas brincavam. Conte mais sobre você, ele disse, tentando soar casual, mas os olhos atentos. Dona Dita olhou para o horizonte, onde os prédios de Alphaville se erguiam como sentinelas. Minha vida foi marcada por um acidente, senhor. Perdi alguém querido, e desde então cuido de crianças para me redimir. As palavras pairaram, carregadas de um peso não dito, e Ricardo sentiu um arrepio. Acidente? Ele pensou na cicatriz, no nome de Camila. Que tipo de acidente? Ela hesitou, torcendo as mãos. Um carro, na chuva, mudou tudo. O piquenique prosseguiu, mas a mente de Ricardo girava. À tarde, enquanto as filhas tiravam uma soneca, ele a convidou para o escritório, fechando a porta atrás deles. Você mencionou Camila ontem. Como sabe dela? Dona Dita sentou-se na cadeira oposta, os olhos baixos. Ouvi histórias na agência, senhor. Nada mais. Mas algo em seu tom o alertou. Uma evasão. Ele insistiu. Histórias não incluem nomes. Diga a verdade. Ela suspirou, os ombros caindo. Eu a conheci brevemente, em uma feira de artesanato em São Paulo. Ela era radiante. Ricardo piscou, processando. Conhecido? Camila adorava feiras, comprando artesanato para as filhas. Seria possível? Ele relaxou um pouco, convidando-a para jantar juntos novamente. Naquela noite, a mesa posta com pratos brasileiros, bobó de camarão, arroz e farofa, eles riram das histórias das meninas sobre o piquenique. Dona Dita compartilhou anedotas de sua juventude no interior de Minas Gerais, falando de festas juninas e danças ao som de sanfona. A vida é para ser vivida, senhor, não trancada. Ricardo assentiu, sentindo uma conexão crescer. Ela o entendia, de algum modo. Mas ao lavar a louça juntos, enquanto as filhas assistiam TV na sala ao lado, Dona Dita deixou cair um pano e, ao se abaixar, algo escorregou de seu bolso. Um pequeno medalhão de prata, gravado com iniciais C.M. As de Camila Montenegro. Ricardo o pegou antes dela, o metal frio em sua palma. O que é isso? Isso era da minha esposa. Seus olhos se arregalaram, a voz subindo. Dona Dita empalideceu, estendendo a mão trêmula. Senhor, por favor. É uma coincidência. Ele recuou, o coração martelando. Coincidência? Primeiro nome, agora isso? As filhas entraram correndo, atraídas pelo barulho. Papai, o que houve? Sofia perguntou, confusa. Ricardo as mandou de volta para a sala, virando-se para Dona Dita. Explique-se agora. Ela sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha, as mãos cobrindo o rosto por um momento. Eu não queria que soubesse assim. Eu estava no acidente, senhor. Não como vítima, como a outra motorista. As palavras o atingiram como um raio, o mundo girando. Ele se encostou no balcão, as pernas fracas. Você matou Camila. Dona Dita ergueu os olhos cheios de lágrimas. Foi um erro terrível. Eu bebia na época. Perdi o controle na chuva. Fugiu por medo, mas o remorso me consumiu. Quando soube das filhas, vim para cá, para ajudar, para me redimir. Ricardo sentiu Billy subir a garganta, flashbacks invadindo. O hospital, os médicos balançando a cabeça, as filhas chorando pela mãe. Você veio para minha casa para tocar nas minhas filhas? Ele a arrastou para o hall, a voz rouca de fúria. Saia agora, antes que eu chame a polícia. Mas Dona Dita resistiu, as lágrimas escorrendo. Eu cuidei delas, senhor. Vi como seu medo as machuca. Perdoe-me, ou pelo menos, liberte-se. As filhas espiavam da porta, olhos arregalados. Isabela chorou. Não manda ela embora, papai. Ricardo parou, dividido, a traição ardendo, mas vendo o apego delas, uma dúvida cruel se instalou. Aquela noite, ele trancou Dona Dita no quarto de hóspedes, prometendo decidir pela manhã. Andando pela casa escura, ele revivia o acidente. Agora, com o rosto dela ao volante. No escritório,
vasculhou papéis antigos do inquérito policial, descrições vagas que batiam. Uma mulher de meia idade, cicatriz no braço, como não vira antes. Sentou-se, cabeça nas mãos, o medalhão na mesa, brilhando acusadoramente. Ela o roubara da cena, ou Camila o dera em algum encontro? O amanhecer chegou cinzento, e Ricardo confrontou-a novamente no jardim, as filhas dormindo ainda. Por quê? Por que vir aqui? Dona Dita, olhos inchados, respondeu: para pagar minha dívida. Vi as meninas sofrendo com seu controle, como eu sofri com minha culpa. Ele sentiu raiva, mas também um eco de verdade. Seu medo as isolara. Você destruiu minha família. Ela assentiu, e agora ajudo a reconstruí-la. Perdoar é soltar a corda que o enforca. As palavras o abalaram, e ele a deixou ficar mais um dia, vigiando de perto, o coração em guerra. As filhas notaram a tensão, brincando menos. Ao entardecer, Sofia perguntou: papai, Dona Dita fica? Ele não respondeu, mas no fundo, a traição se misturava a uma relutante gratidão. A noite caiu, deixando-o sozinho com seus demônios, a mansão silenciosa como um túmulo de segredos. A noite em Alphaville se arrastava como uma sentença não cumprida. O silêncio da mansão, interrompido apenas pelo tic-tac distante de um relógio no hall. Enquanto Ricardo andava de um lado para o outro no escritório, o medalhão de Camila apertado em sua mão como uma prova irrefutável. A revelação de Dona Dita ecoava em sua cabeça. Ela, a motorista bêbada que roubara sua esposa, agora ali, tocando em suas filhas, fingindo redenção. Ele havia trancado a porta do quarto dela, mas o verdadeiro prisão era sua mente, dividida entre a fúria que pedia vingança e a dúvida que sussurrava verdades incômodas. As meninas riam mais com ela, floresciam sob seu cuidado, enquanto ele as afogava em medo. O amanhecer cinzento filtrava pelas cortinas, e Ricardo desceu as escadas, o corpo pesado, pronto para o confronto final. Na cozinha, Dona Dita já preparava o café, os movimentos lentos, os olhos inchados de uma noite sem sono. As filhas ainda dormiam, alheias ao furacão que se aproximava. Ele parou na porta, a voz baixa mas afiada como uma lâmina. Você acha que pode entrar na minha casa, na minha vida, e consertar o que quebrou? Você matou Camila. Dona Dita largou a xícara, o porcelana tilintando no balcão, e virou-se para ele, as mãos tremendo ligeiramente. Eu não matei, senhor. Foi um erro, um terrível erro. Bebi para esquecer meus próprios demônios, e o carro escorregou na chuva. Mas fugir foi pior. O remorso me comeu viva por anos. Ricardo avançou, batendo o medalhão na mesa. E isso, você roubou da cena, ou Camila te deu como se fossem amigas? Seus olhos ardiam, lágrimas de raiva ameaçando cair. Dona Dita se sentou, os ombros curvados sob o peso da confissão. Eu a encontrei na feira, como disse. Conversamos sobre filhos, sobre perdas. Ela me deu o medalhão como gesto de bondade, disse que eu parecia precisar de um talismã. Depois do acidente, guardei como punição um lembrete do que causei. As palavras saíram entrecortadas, e por um instante, Ricardo viu não uma assassina, mas uma mulher quebrada, marcada pela culpa como ele pela dor. Mas a fúria venceu. Você veio aqui para se redimir, usando minhas filhas, elas te amam agora, e você é o monstro que destruiu tudo. Ele ergueu a voz, o eco reverberando pela casa vazia. Sofia e Isabela apareceram na escada, descalças, os olhos arregalados de medo. Papai, por que brigando? Isabela murmurou, correndo para Dona Dita, que a abraçou instintivamente. Ricardo sentiu o mundo ruir, suas filhas escolhendo ela, a culpada. Meninas, venham aqui. Ela é perigosa. Dona Dita se ajoelhou, olhando nos olhos delas. Eu errei feio, pequenas, mas amar vocês me ensinou a pedir perdão. Sofia chorou. Não vá embora, Dona Dita.
Você nos faz felizes. Ricardo congelou, flashbacks invadindo como uma enxurrada. A briga com Camila naquela noite fatídica, ele gritando no telefone sobre trabalho, distraindo-a enquanto dirigia. Eu também causei isso, pensou ele. A culpa que enterrara emergindo. Ele havia discutido com ela minutos antes do acidente, sua raiva a deixando abalada na estrada chuvosa. Ele se sentou à mesa, cabeça nas mãos. Eu briguei com ela aquela noite, sobre bobagens. Se não fosse por mim. Dona Dita estendeu a mão, hesitante. Nós dois carregamos culpa, senhor. Eu dirigi bêbada, você discutiu. Mas punir a si mesmo punindo elas? Isso é o verdadeiro crime. As palavras o atravessaram, e ele ergueu os olhos, vendo as filhas confusas, presas no meio. Eu vim para ajudar, ela continuou, voz trêmula. Vi nos jornais sobre as meninas órfãs de mãe, e o remorso me trouxe. Mas você, seu amor, é uma corda que as enforca. Deixe-as voar, ou perca elas como perdeu Camila. A acusação explodiu algo dentro dele. Ricardo se levantou bruscamente, a cadeira caindo com estrondo. Você é a assassina aqui. Eu protejo elas de gente como você. Mas ao ver as filhas recuarem, lágrimas escorrendo, ele parou. Isabela soluçou. Papai mau. Dona Dita boa. Sofia se juntou, abraçando as pernas dela. Ricardo sentiu o peito apertar. Uma dor aguda, como no dia do enterro de Camila, quando prometera ser tudo para elas, mas se tornara um fantasma vivo. Eles se moveram para o jardim, o ar fresco de Alphaville contrastando com a tensão sufocante. Dona Dita sentou-se na grama, as meninas ao seu lado, e Ricardo andou em círculos, lutando contra si mesmo. Por que não chamei a polícia ainda? Murmurou. Porque no fundo ele via a verdade. Ela trouxera vida de volta à casa. Flashbacks completos o assaltaram. A discussão com Camila. Você nunca está presente, Ricardo. Sempre trabalho. Ele a deixara ir irritada, e minutos depois o telefone tocou com a notícia. Dona Dita, bêbada, colidira, mas ele fora o catalisador. Eu te odeio, disse ele, parando diante dela. Mas odeio mais a mim mesmo. Dona Dita ergueu os olhos, lágrimas brilhando. Ódio não cura, senhor. Perdão, sim. Eu vim para salvar elas de você, do seu medo que as mata devagar. As palavras foram o estopim. Ricardo caiu de joelhos, soluçando pela primeira vez desde o funeral, as filhas correndo para abraçá-lo. Papai, Sofia sussurrou, e Isabela se juntou, um emaranhado de braços. Dona Dita se levantou devagar. Eu vou embora agora. Mas lembre, eu causei a morte dela, mas você pode causar a dela se não mudar. Ele a segurou pelo braço, a cicatriz sob seus dedos. Fique, mais um pouco. Pelo menos até eu decidir. As meninas aplaudiram, alheias à profundidade, e eles voltaram para dentro, o ar carregado de uma trégua frágil. O dia prosseguiu em um limbo. Brincadeiras no jardim, almoço silencioso, Ricardo observando Dona Dita com olhos novos. Não como inimiga, mas como espelho de sua própria culpa. À noite, após colocar as filhas na cama, ele a confrontou no corredor. Eu te perdoo? Não sei. Mas pelas meninas, fique. Ela assentiu, olhos gratos. Obrigada, senhor. Redenção começa assim. Mas no escuro de seu quarto, Ricardo chorou sozinho, o medalhão no peito. A mansão, outrora prisão, agora ecoava com possibilidades de cura. Amanhã talvez chamasse um terapeuta, ou permitisse visitas. Por ora, o silêncio era de paz inquieta, um capítulo se fechando enquanto o outro se abria, com Dona Dita como ponte para o perdão. Tem histórias que a gente sente e não esquece. Se essa for uma delas, fica por aqui.